Bom, agora, depois de tudo que você viu, o passo a passo aí da sua fase que você pode estar seguindo direitinho para você ter o resultado que você quer. É importante agora que a gente saiba lidar o quê? Com os excessos. De repente, você pode estar aí sofrendo um efeito colateral, ou um efeito adverso, ou um efeito indesejado. E qual que é a diferença disso? É importante que você entenda a diferença disso para você entender o que pode acontecer que vai nos surpreender, ou o que pode acontecer que é totalmente esperado e que a gente inclusive já tem as armas aqui para combater, e de repente o que vai acontecer que está escrito que é um efeito não desejado, mas nós esperamos que isso aconteça. É meio confuso, mas eu vou explicar agora para você. Vamos lá. O que é um efeito colateral? Você está fazendo o seu tratamento e você tem um efeito colateral. O efeito colateral, ele nada mais é do que a medicação ou a substância que você está usando, você começa a ter um efeito em você que não necessariamente é algo ruim, é algo que é esperado e que não é o que é proposto pela substância. Eu vou dar aqui um exemplo aqui muito clássico disso. Existem remédios para emagrecer, por exemplo, que ele foi feito para controlar convulsão na pessoa. Só que a gente sabe que o efeito colateral, ou seja, o efeito lateral a proteger contra a convulsão, é fazer a pessoa emagrecer. E às vezes eu passo esse remédio para que tenha esperando o efeito colateral. A pessoa não tem problema de convulsão, não. A gente só quer que ela emagreça. Mas se namoro não faz mal, bom, isso é uma prática muito comum na medicina e o nome disso é uso off-label. Tá aqui, ó. Uso off-label. Então, isso é o uso off-label de uma substância. E o que é um efeito indesejado? O efeito indesejado é aquele efeito que eu sei que vai acontecer e eu já tenho armas para combater. É exatamente isso que nós vamos ver aqui nessa aula, nesse treinamento. São os efeitos indesejados. O que os hormônios vão causar em você que eu estou esperando que seja um efeito indesejado, mas que eu já tenho armas, eu já tenho instrumentos para combater isso. Tá? Isso é um efeito indesejado. O efeito adverso de um remédio é simplesmente o que nós não queremos. É um efeito que pode causar e um efeito maléfico. É algo que nós não esperamos, é algo que não está escrito, é algo que nós não temos aí um instrumento, uma arma para combater. O efeito adverso. Então saiba que nesse treinamento agora, nessa aula, nós vamos aprender a combater os efeitos indesejados, que são os efeitos que a gente já sabe que vai acontecer, mas que a gente vai estar aqui preparada para combater, tá bom? Bom, esses efeitos indesejados, eles são vistos durante um acompanhamento. Você pode dar o start do seu tratamento, mas é muito importante que você faça o acompanhamento como nós vimos aí anteriormente, lá no início do treinamento, quando eu falei para vocês a importância de se ajustar uma medicação, de se ajustar a dose deles, para que a gente saiba como você funciona e você responder da melhor maneira, tirar os efeitos indesejados e usufruir aí quase que 100% do seu tratamento para os benefícios, né? Então isso você vai ver praticamente durante o acompanhamento do seu tratamento. Isso também depende muito de como é a maneira que você faz o hormônio. Você, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Os efeitos indesejados da testosterona, que nós vamos ver na próxima aula, eles são muito mais vistos, por exemplo, quando você usa a testosterona de maneira injetável. Então, nós já sabemos que você pode ter mais efeitos indesejados porque você está usando de maneira injetável, ou seja, a gente vai ter que se preparar com facas, unhas e dentes para combater esse efeito.
Então depende muito de como é feito isso. Quando você usa, por exemplo, a testosterona em gel, você pode ter sim efeitos indesejados, mas não vai ser da mesma intensidade, ou seja, o combate, a proteção, ela não precisa ser tão ferrenha, tão dura. Então, mas em compensação, isso acompanha os resultados. Quanto menos efeito indesejado e quanto mais combate, o resultado ele vai ficando mais suave. Então, isso é uma coisa que é quase que específico do uso da testosterona na mulher. Ah, agora eu entendi! O lance de usar a testosterona é fazer com que você só tenha benefícios. Lógico que não tem como escapar de alguns efeitos indesejados, vocês vão ver, mas que com o combate certo, a proteção certa, isso pode ser muito, muito amenizado e você pode usufruir muito mais dos benefícios do que os malefícios dos efeitos indesejados, tá? Tá bom. E depende também do tipo de hormônio, como eu falei para vocês. A testosterona, ela é a principal que a gente vai ter que trabalhar aí contra os efeitos indesejados. O uso da progesterona, basicamente, ela não tem protetores, então se você começa a ter o excesso e efeitos indesejados, basicamente você vai ter que diminuir a quantidade de progesterona ou tirar a progesterona do seu tratamento. Não sabia. E o estradiol, ela tem sim alguns efeitos indesejados e um dos combates, um dos protetores que a gente vai utilizar, fora fitoterápicos, remédios, é a própria progesterona. Ah, não, aí ele extrapolou. A progesterona, ela controla o estradiol. É verdade. Então isso tudo aí você vai entender a partir de agora. Bora! Hora do show! Olha, cabelo oleoso, queda de cabelo, aumento dos pelos no buço, ao redor do rosto, na linha do pubis, pelos mais grossos na coxa, dor nas mamas, queda da mama e protetores. Olha, eu não tô nem usando óculos, hein?